Em relação ao Ethereum, muitas pessoas aí decepcionadas porque o Bitcoin bateu a máxima histórica, o Ethereum continua andando de lado aí, caindo pra caramba. Se eu não me engano, é desde 2021, 22 que tá o mesmo preço, né, Matheus? Se for ver ali o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, desde 21 só perde valor, né? O que vocês veem? Ainda tem uma salvação pro Ethereum? Ele pode subir ou vocês não acreditam nisso? Cara, tem salvação, claro que tem. Agora, o lance do Ethereum é o seguinte, né? Você falou de 2021, né? Eu acho que foi desde 2022, setembro, se eu não me engano, 2022. Acho que é 22 começou 22, a queda ali, O Ethereum, ele muda de prova de trabalho para prova de participação. Então, ele era minerável como o Bitcoin é minerável. Ou seja, você pega um computadorzinho específico, bota na tomada, gasta energia, aquela prova de trabalho vai reconhecer aquele esforço e vai ter uma recompensa. Eles mudaram isso, se eu não me engano, é setembro, outubro de 2022, para prova de participação. Já era a ideia do Ethereum mudar lá atrás, do início ele já falava em mudar para prova de participação e não ser prova de trabalho. Mas o que acontece, cara? Eu vejo que a força computacional da rede Ethereum nessa época estava subindo muito. Era comum, e a galera vai lembrar, ali em 2021, 2022, o preço das placas de vídeo, ou seja, os gamers odiaram isso, os preços das placas de vídeo arregaçaram. Eu montei um PC no final de 21 e realmente tava bem mais caro mesmo. A gente também montou, pegamos uma placa, a mais básica era R$6.000, que o preço normal seria 1.500. Porque estava inflacionado, porque as pessoas estavam comprando essas placas de vídeo e minerando Ethereum. E, por exemplo, na nossa audiência, vocês com certeza devem ter também, o pessoal aí no chat aí pode colocar aí. A galera pegava uma plaquinha, tipo assim, vou trocar o computador. O cara, em vez de, sei lá, vender aquele computador, ele salvava a plaquinha mãe, salvava a plaquinha de vídeo. Aí ele botava pra minerar, botava na tomada. Chegava no final do mês, ele pegava 0,5 Ethereum. Ele falava, pera aí, que interessante. No outro mês, mais 0,5 Ethereum. Ele juntava esse Ethereum e comprava outra plaquinha. Quando vai ver, era comum tu ver os carinhas com 4, 5, 6 plaquinhas, 8 plaquinhas, 20 plaquinhas, assim, num quarto. Entendeu? No quarto dele. Isso gerava uma renda. E virou uma corrida para essa placa de vídeo, os preços explodindo, e os mineradores ali até então do Ethereum estavam achando maravilhoso. Até que chegou um dia, o Vitalik, né, que é o dono a gente brinca que é o dono da rede, né? Diz que é descentralizada, mas é o dono da rede. Ele falou assim, gente, tô mudando de ideia agora, nós vamos mudar para prova de participação. E aí você imagina que tem milhões de pessoas ao redor do mundo que acabaram recente de comprar a sua plaquinha e não vai ter utilidade nenhuma. Tá dobrando, né? Tá pegando o Ethereum, vendendo para comprar mais ali. E não tá conseguindo mais, porque acabou, do dia pra noite, assim, acabou a mineração. Se você entrar no Google, você vai ver, coloca aí placa de vídeo vendendo a granel. Você vai ver lugares na China que os caras empilham no chão, assim, da rua. Vendedor ambulante na rua vendendo pilha de placa de vídeo e os caras comprando aquilo. Por quê? Porque tinha muita gente querendo e essa oferta, em algum momento, né, essa demanda acabou e a oferta tava lá. E aí, o que acontece? Quando você fala pro investidor que, olha, mudou e é assunto seu... Cara, o cara sente, cara. O cara que tem Ethereum, o investidor de Ethereum, ele olha isso, ele sente. Ele fala, pô, é assim que eu fui tratado? Quer dizer, eu botei placa de vídeo, eu ajudei a rede a ser o que é, e do dia pra noite, vocês simplesmente mudaram isso daí, é assunto meu. O cara começa a desaportar em Ethereum, e você vê isso naturalmente acontecendo, e aí a gente tem o espiral da morte, né? O preço não para de cair. Não tem interesse em ter a rede Ethereum, porque ela também começou a incentivar as segundas camadas, porque a primeira camada estava o gargalo estava muito ali preso. Estava muito caro. Estava muito caro, as pessoas foram para as segundas camadas, isso barateia a rede Ethereum. Se você não está usando a rede Ethereum, você queima menos Ether, ou seja, a inflação do Ether começa a ficar maior. Né? Teve um momento depois dessa mudança que ele passou a ser deflacionário, mas agora está inflacionando porque o pessoal não está usando. Foi antes dessa mudança. Eles fizeram, se eu não me engano, a IP 1559, que é a IP do Burn. Quanto mais usa-se a taxa de gas, né, a taxa de Ethereum, mais você acaba queimando essas taxas. Só que se a galera usa menos, você tem menos taxas sendo geradas, menos taxas a serem queimadas, né? Então ele voltou a ficar inflacionário, ele pegou um período de uns 2 anos, sei lá, 2 anos e meio, deflacionário. Então ele tinha ali uma política econômica, né? E aí o que acontece? E somado... o preço histórico do Ethereum foi na máxima junto com essa questão dele ficar deflacionário. Exato. Que foi uns 4.800, 4.700, uma coisa assim. Somado a tudo isso, a rede Ethereum, ela tem uma fundação por trás. Que o pessoal chama de fundação, eu gosto de chamar de empresa. Eles têm uma empresa por trás, que pré-minerou muito dinheiro e mantém ali a rede Ethereum e tal. Que é o Vitalik, que é a galerinha dele. Esses caras começaram de 2020, 2021 pra cá, começaram a vender um pouquinho de Ether. Então eles chegavam no final do ano, cada 6 meses mais ou menos, eles faziam uma venda. Que a empresa tem lá o seu caixa em Ether e vai... E começa a vender. Aí, quando eles mudam de Proof of Work para Proof of Stake,
eles fazem, para você minerar através da mineração do Proof of Stake, da validação do stake, né, da participação, você tem que deixar um nozinho, subir um nó e botar lá 32 Ether. Então você, investidor, ralou para comprar os 32 Ether, você coloca lá e fica validando a rede. E a fundação não valida a rede. Eles têm lá milhões de dólares e não validam a rede. E aí a galera começa, peraí, então eu compro o Ether e encarteiro esse Ether para ajudar o Ethereum. E aí a fundação Ethereum pega o Ether que eles têm e vende. Troca por dólar. Não me parece um pouco o Michael Saylor fazendo? É. Ó, eu tenho uma ação da minha empresa, eu quero trocar por Bitcoin. Ele passa por real, por dólar e compra Bitcoin. Não me parece um pouco o que a Ethereum tá Você fazendo? vai segurar o token, vai passar a ser um validador, e eles pegam ali o que eles têm, ao invés de validar também, estão Eles trocando trocam por dólar ainda. Você tá entendendo? Não, e se eles validassem a rede, eles iriam ter recompensa de Ethereum também. Eles não precisariam vender tanto como eles vendem. Vende só a recompensa para pagar as tuas contas. É. E aí a desculpa deles é pior. A desculpa é, o soneto é pior do que a emenda, não tem essa parada? Que é o seguinte, não, a gente não vai validar porque pode ocorrer um fork no futuro, né? Que é quando você tem uma rede que ela splita, e a gente não quer ficar... a gente não quer ser tomar decisão para qual fork a gente vai. Se é o A ou se é o B. Só que isso já aconteceu lá atrás, no hack da DDAO, e eles já tomaram partido e eles foram para o Ethereum do Vitalik. Tanto que se você procurar hoje no CoinMarketCap, tem o Ethereum Classic. Rolou um hack na fundação deles, chamava DDAO. Um cara foi lá, roubou não sei quantos milhões de dólares, não sei quantos milhões de Ether, e os caras voltaram um bloco. Basicamente, eles ignoraram esse cara. Esse aqui não tem, esse aqui não é Corta mais. fora. Aí bifurcou a rede e foram nesse daí que não tem. Isso, foram o que não tem, que foram o que eles quiseram. Então, assim, é uma desculpa esfarrapada dizer que a gente não vai fazer a validação porque se rolar um fork no futuro, a gente não pode tomar decisão. Não é que vocês não podem tomar decisão, vocês já tomaram decisão. Né? Então, assim, começa a ter essas coisas, o investidor ele começa a perceber isso, quer dizer, Ether para eu holdar, Ether para eu stakear, Ether para você vender como fundação, né? E a galera começa a olhar para isso e não vê com bons olhos. O que deve acontecer agora? Cara, em algum momento ele vai atingir um fundo, não faço ideia qual, $1.000, 800, 700, 100, não sei. Em algum momento ele vai virar fundo e a galera vai falar assim, agora está interessante. E a galera volta a comprar, e aí entra na narrativa e a gente sabe como é que funciona, né? Aí entra na narrativa, influenciador falando, e aí o que era muito ruim começa a ficar muito bom. Talvez a família Trump vá falar junto, né? Porque já está ocorrendo a própria empresa lá da família do Trump, a World Liberty Financial, né? O nome. Acho que é. Tá comprando, tem bastante Ether, ao mesmo tempo os filhos do Trump lá, um deles, se eu não me engano, tava falando, é um bom momento de comprar, né, então... Ele falou, inclusive, perto de um topo recente. 2000, né? 2000 e pouco, né? Ele falou, compra desde que ele falou, caiu 70%, acho que uma coisa assim. Uma coisa assim, complicado. E tem mais, associado a tudo isso que ele falou, tem a questão também dessas mudanças diminuírem as taxas, né, que isso é uma questão, e eles estão investindo e falando que vão fazer coisas que vão diminuir ainda mais as taxas, né? Os próximos movimentos que o Ethereum quer fazer é para manter a rede funcionando bem, mais barato, mais rápido. Tem os shardings que eles falam que vão implementar lá, que seria uma multiplicação das estradas, né, das blockchains. Você teria várias cópias, ou vários caminhos para você fazer ali, e aí isso diminuiria o congestionamento da rede, e ficaria mais barato fazer a transação. E se isso acontecer... Em teoria, mesmo, né? Em teoria. E se isso acontecer mesmo, ficar mais barato, eventualmente ficar mais barato que a segunda camada, para a rede é ótimo, né? Todo quem não gostaria de usar a rede Ethereum, baratinho. Para conseguir fazer, porque seria a rede mais descentralizada dessas aí, pelo menos em termos de não sei nem se dá para falar isso mais. Mas, então esse seria um cenário aí que seria interessante ver isso acontecendo. Mas se eles fizerem isso mesmo, vai diminuir ainda mais a necessidade de Ethereum, vai diminuir ainda mais a queima de Ethereum. O Ethereum vai ficar ainda mais inflacionário, ele tem um limite de emissão infinito. E aí, será que isso não vai impedir que o Ethereum nunca mais bata o topo histórico de novo? Porque tem mais token sendo emitido vai ser sempre cada vez mais. Token. Aí pode ser que eles façam outra mudança no tokenomics da rede ali, diminua de novo a quantidade, não sei o que, como já fizeram outras vezes, o que também eu acho um erro. Então, assim, eu acho que uma lição que a gente pode aprender do histórico do Bitcoin é que o Bitcoin ele muda pouco. Né? A gente pode chamar o Bitcoin de uma moeda conservadora. As mudanças são feitas de forma muito pensada. Dentro de uma disrupção, ele é conservador, né? Isso, dentro de uma disrupção. Ele, por ser uma disrupção da tecnologia, do mercado financeiro, talvez, mas ele, dentro desse cenário, é a mais lenta, né? Por muitas vezes o Bitcoin esperava, a Litecoin vai lá e implementa uma mudança. A própria Segwit foi assim, implementaram na Litecoin primeiro. Viu como é que funciona, deu certo, a rede usou, vamos trazer para cá. Então, por quê? Porque, cara, é muito importante, você não pode sair mudando assim. O próprio Ethereum, com quantos bilhões de dólares que tem alocado lá? Acho que
É, 170 bilhões. 170 bilhões de dólares. 110. Aí 110 que seja, já foi mais, né? Já foi mais. Mas chega um ponto ali que o cara fala assim, uma mudança dessa a mudança do Proof of Stake poderia ter dado uma quebrada gigante na rede, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, é uma mudança muito grande. A própria mudança da quantidade de moedas que eram dadas como recompensa, tudo isso foi mudando ao longo da história, e são mudanças radicais que são feitas assim, parece que, tá bom, os caras devem ter discutido lá, mas é uma mudança que pode quebrar o negócio todo, é o tanto de dinheiro que tem envolvido nisso, né? Então essas mudanças, pra mim, eu sou contra, eu acho que não tinha que ter mudado do Proof of Work para Proof of Stake, acho que essas coisas tinham que ser... Acho que foi um erro, inclusive. Eu também acho que foi um erro. Foi um erro, uma sacanagem com os mineradores. A única coisa que você falou aí, assim, não foi do dia pra noite. Eles avisaram com bastante antecedência. Eles avisaram com 2 6 anos. Não, 6 meses. 6 meses foi a marcação de quando ia ser, mas se falava disso ia ser antes, né? 6 meses, 1 ano. Eu acho que o que teve aqui já estavam falando sobre, mas aí a marcação vai ser tal data e acho que foi isso, foi 6 meses. meses. E a galera continuou comprando como se isso não fosse, né, vou tentar aproveitar esse final. Então, esse finalzinho. Acho que ninguém foi 100% enganado nessa história. Mas que é uma sacanagem com essa galera, eu acho. Independente de não terem sido enganados né, no tempo ali, mas eu acho uma sacanagem, porque essa galera toda ajudou a rede a chegar onde estava, e aí você simplesmente descarta todo mundo. Né? Então... É como se você fizesse um canal no YouTube e conseguisse 1 milhão de inscritos, e a partir daí você chuta esses 1 milhão de inscritos. Não preciso mais de vocês. Não preciso mais de vocês e começa a fazer outra coisa. Cara, isso vai ter consequência, né? Tô vendo aí que vocês são muito mais Bitcoin que qualquer outra altcoin, né? Sim. Sim. Mas se vocês fossem escolher Ethereum ou Solana, o que vocês veem aí? Hoje eu escolheria Solana. Eu, Ethereum. E por que aí? Desenvolvendo aí um pouco mais. Por que Solana? Cara, porque a Ethereum... A Solana é baseada em Ethereum, né? A Solana só existe porque existe o Ethereum. Então, os contratos inteligentes começaram ali. E hoje é onde mais você tem valor. São nas redes EVM, na rede Ethereum e redes EVM, né? Então, assim, o DeFi inteiro hoje tem 200 bilhões. Inteiro. Né? Ou seja, tudo que existe em contrato inteligente tem cerca de 200 bilhões. Acho que até cai um pouco, uns 180. Cara, 110 está na rede Ethereum. Na rede Ethereum. Fora segundas camadas. Então, você tem rede Base, você tem Polygon, que não é uma segunda camada, é uma sidechain, mas você tem rede Arbitrum, rede Optimism, rede Mode, tem uma cacetada de rede. E tudo isso é baseado em Ethereum. Então, assim, e é uma coisa que a gente tem que entender, antes do Marcelo falar, a gente tem que entender o seguinte, cara, dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, a gente tá falando de Bitcoin. Então, unidade de conta, reserva de valor, meio de meio de troca, etc. Quando a gente fala de Ethereum, a gente tá falando de uma ficha para um videogame. Então, imagina que você tem um computador em um Windows ou um Mac. Quando você compra o Windows, você compra a licença, você usa ele para sempre, correto? No caso do Ethereum, é como se você comprasse um Windows que você, toda vez que liga o computador, você paga uma taxinha. Então, é um erro do investidor achar que a rede Ethereum, ou o token Ethereum, o token Ether, né, o ETH, é um dinheiro. Cara, ele não é. Ele é uma ficha para você poder usar a blockchain. Só que as pessoas especulam, e eu também especulo. Eu não vou me tirar dessa não, tá? Eu também especulo. Mas talvez seja um erro da gente para entender, cara, isso aqui é uma ficha como uma ficha de fliperama. A ficha de fliperama, eu lembro quando eu era moleque, eu jogava, era 25 centavos. Cara, essa ficha ela só aumentava por conta da inflação. Você não comprava ela hoje e amanhã valorizava. Porque é um negócio que você gasta para poder jogar o joguinho lá. Então, se a gente entender uma rede de contrato inteligente, Solana também é uma dessas, mas se a gente entender a rede Ethereum como uma rede de contrato inteligente que você paga para usar, saca? Você já diferencia um bagulho pré-pago. A tua própria alocação da carteira, que o que você vai colocar a maior parte absoluta naquilo que é a reserva de valor, né? E o resto você vai especular e muitas vezes tentando aumentar a quantidade de Bitcoin, né? Que eu vejo que cada vez que passa tá mais difícil ainda, né? Então, tá mais difícil, e essa ideia que tu fala de tentar especular alguma coisa para tentar juntar mais Bitcoin, ela tá cada vez menor. A galera mais nova não tem mais esse entendimento. Se tu pega um cara mais antigo e fala assim, não, eu vou tradear uma shitcoin, porque eu tenho um Bitcoin e eu quero tentar, sei lá, chegar no final do ano com 2. Tô dando um exemplo. O cara novo, ele não tenta mais ter Bitcoin. Na cabeça dele, o Bitcoin já foi. Tipo assim, ó, isso aí é só os náufragos, só os Marcelo e os Felizes, só os caras antigos. Cara, não é assim que funciona. A gente tá vendo o Bitcoin cada vez mais forte, né? E a dominância aí em relação a outras moedas... Explodiu. Antigamente, tem a alt-season ali, várias valorizam muito mais. Dessa vez, aí o período que teve das altcoins valorizando mais foi minúsculo, né? E com uma outra exceção, não valorizaram mais que o Bitcoin. Mas talvez fala aí da Solana. Não, eu acho que
estruturalmente, eu concordo com o Felipe. Eu não acho que o Ethereum vai morrer, não acho que o Ethereum vai deixar de ser a segunda moeda. Só falar uma coisa, eu acho inclusive um erro a galera achar que o Ethereum vai morrer. Eu acho um erro isso. Também acho. O Ethereum é a moeda que está na Bolsa de Valores há mais tempo, né? E que no final das contas o institucional vai confiar no Ethereum, né? Sim, vai confiar mais. Mas assim, a Solana está perto de... Acho que já anunciaram que vai ter o futuro de Solana e depois vai começar outras coisas. Então, assim, eu acho que em termos de upside... Eu acredito que tenha mais upside para a Solana. A Solana conseguiu reverter numa situação muito ruim depois ali da quebra da FTX. A gente estava falando agora há pouco que a Solana tinha morrido, né? Acabou, tinha acabado a Solana e ela conseguiu ressurgir aí. E está tendo um interesse muito grande, tem muito projeto novo, muita coisa nova acontecendo. Um interesse grande na rede e acho que isso tem um potencial de... Eu acredito que tem um potencial de valorização maior do que o do Ethereum no longo prazo. No curto prazo aí, talvez não, porque o Ethereum já caiu muito, a Solana não caiu tanto. Mas eu acho que no longo prazo ela tem um potencial de upside maior. Então, a minha escolha é nesse sentido, não porque eu acho que a Solana vai se sobressair a rede Ethereum, até porque todo o resto do mercado é baseado no Ethereum, no que o Ethereum fez e o que o Ethereum faz, né? A Solana tenta fazer um pouco diferente disso ali, tem um caminho diferente e está dando certo, pelo menos até agora. Então é só uma questão de upside, mas eu concordo com o... Tá, é que eu falei sobre rede, efeito rede, e o Marcelo falou sobre preço. Isso. Em questão de preço, se a pergunta que você fez e eu não entendi bem foi mas sobre acho preço... que os dois foram esclarecedores. Então ele acredita que a Solana tá mais a longo prazo, ela vai crescer, vai se valorizar mais que o Ethereum. Né? Eu também acho. Em questão de valorização, eu também acho que vai valorizar mais. O que eu vejo muito da Solana é que ela acaba sendo a casa das meme coins, né? Não sei se a Solana tem tanta confiabilidade de projetos grandes, enfim, estarem mais na Solana do que no Ethereum. Não, cara, tá acontecendo. O pessoal tá procurando bastante. Quando a gente compara, né, fica muito difícil a gente não comparar Ethereum com Solana na questão empresarial da coisa. A rede Ethereum, cara, ela tem uma roupagem muito cripto, que é uma roupagem que eles querem passar, que é descentralizada e tudo mais. Eu não acredito muito nisso. A roupagem da Solana ela é um pouco diferente, porque eles tiveram uma roupagem empresarial. Corporativa. É mais organizado, né? É mais organizado. Então, assim, tem diretora, tem diretor, tem dono, tem marketing, tem uma empresa. Tem uma empresa. Eles criaram, eu não sei se ainda tem, eu acho que ainda tem, eles criaram uma parada chamada Super Teams. Cada país ou cada região, América Latina, Brasil, China, cara, cada região, África, tem o Super Team. Eles pegam 4, 5 caras bons de blockchain, dão uma grana pra esses caras e falam, cara, vai lá fomentar negócio lá. Então, por exemplo, eles chegam aqui no Gêmeos Podcast e falam, cara, vocês acham que a gente não pode tokenizar isso aqui? Ah, pode e tal. Viabilizam isso economicamente e a fundação da Solana vai patrocinar isso. Não patrocinar do tipo, põe o meu logo aí. Ela vai ser skin the game, vai meio que comprar um pedaço da empresa de vocês. Entendi. Tem meio que um time comercial para conseguir fomentar e aumentar a quantidade de demanda no token ali para fazer as estruturas. Por exemplo, ó, falar uma coisa que talvez nem pudesse falar, mas, por exemplo, no BitSampa que passou agora do ano passado, a gente chamou tanto Ethereum quanto a Solana, cara, para fomentar ali a questão aqui no Brasil, né? E, cara, Ethereum caga e anda pra gente e foda-se. A Solana, os caras fizeram um hackathon lá dentro. Botaram acho que 40 empresas, 50 empresas, disputando quem tinha o melhor negócio e com prêmio em dinheiro. Ou seja, startup começando e ganhou uma lá, esqueci o nome, Cara, esqueci. Mas os caras faziam telefonia celular via blockchain na blockchain da Solana. Eles começaram na Polygon. Mas a Solana chegou e falou, não, cara, vamos construir isso pra cá. Então eles têm uma roupagem empresarial e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você pode falar pra mim que isso é ruim do ponto de vista da descentralização. Eu concordo. Na essência do mercado cripto, não, mas cara, foda-se. Mas aí se você chega à conclusão que o Ethereum também tem uma centralização, né? Porque tem um fundador por trás mas ainda assim, vamos entender que o Ethereum é mais descentralizado, porque tem mais gente que consegue colocar, fazer nó. Vamos entender. Só que o mercado tá cagando pra isso. A galera tá comprando mantra, porque acho que é um negócio que, entendeu? Assim, porque tá com oportunidade. Porque tá com oportunidade. Então, a maior parte do mercado não quer saber disso. E a Solana tem uma capacidade de investimento em marketing que pode fazer ela crescer muito mais. Então, a gente... esse dinheiro vem do token Solana. Eles imprimem Solana e eles usam isso como um CAC, um custo de aquisição de cliente. Aliás, isso é um dos problemas da Solana, que pouca gente fala. A Solana tem um custo baixo de transação porque boa parte da rede é subsidiada. Os validadores atuais da Solana, eles recebem uma parte grande de subsídio impresso de Solana criada pela própria Solana. Estão queimando caixa ali, se fosse uma empresa tradicional. Eles estão queimando caixa para fazer a Solana ficar barata. E a hora que esses caras saírem do jogo, como é que fica? Não sei. Só que é um detalhe, eles estão queimando caixa de um dinheiro que eles criaram. Isso. Você tá entendendo? Eu não fui lá e comprei Solana do mercado. Eu apertei um botão, apareceu Solana...
e eu subsidio as coisas através desse dinheiro, né? Já tem o valor do token, eu tô imprimindo mais, tô Mas usando isso pra crescer, a né? quantidade de moeda Tá também. inflacionando. Então você tem... Existe uma discussão, eu vi de uma galera do Super Team falando pra mim, nem sei se isso tá sendo votado e tal, mas eles estão discutindo diminuir a quantidade de impressão diária da Solana. Ou seja, você tem uma demanda crescente e uma oferta não tão crescente. Possibilidade, o pessoal fala aí de um token até $1.000 e tal. Mas até agora isso não aconteceu, os caras estão imprimindo dinheiro. Eles falam pra até subsidiar. em trocar para prova de trabalho? Já vi. Tem discussão desse tipo? Pra o pessoal minerar a Solana. Só minerar a Solana. Isso seria o plot twist da história. Não, esse seria o plot que o Ethereum foi lá, trocou pra stake, a Solana muda quanto cara. E por que abre essa discussão? Porque a Comissão de Valores Mobiliários, né, a americana, a CVM americana, ela deu um parecer agora, semana passada ou retrasada, que moedas de Proof of Work, de prova de trabalho, que não sejam pré-mineradas, e eu não sei se é o caso da Solana, eu acho que é. Mas desde que elas não sejam pré-mineradas, não sejam vendidas, não sejam um título, o que for uma moeda Proof of Work, ela é isenta de um valor mobiliário, ela não é considerada um valor mobiliário. Então é possível que a gente veja nos próximos meses e anos, algumas moedas, por essa segurança jurídica americana, algumas moedas quererem começar o seu negócio, ou até mesmo migrar o seu negócio para uma prova de trabalho. E pré-mineradas quer dizer que qualquer um já pode minerar e não vai ter alguém ou grupinho que vai minerar antes. Pré-minerada é quando você já faz a moeda antes, que foi o que o Ethereum fez, por exemplo. Eles fizeram o ICO, já emitiu 1 milhão de moedas e essas moedas já estão comigo. O próprio Bitcoin, o primeiro bloco, ele sai minerado, né? Ele não é um bloco que teve a mineração normal. Ele sai o bloco 0, né? O bloco Gênesis lá, ele sai com 50 Bitcoins. Só que o Satoshi, até nisso ele pensou na época, por esse risco, os 50 primeiros bitcoins não podem ser movimentados. Eles têm uma regra lá no coisa que não pode. Né? Você não pode mexer nesses bitcoins de jeito nenhum. Se você tiver a chave privada da carteira, você não pode falar mexer. Que teve pré-mineração. Que ele não criou nenhuma moeda sem fazer o processo de prova de trabalho e tudo mais. Então, que é a partir do segundo bloco, né? Que é o bloco 1. Isso, a partir do bloco 1. Que aí foi minerado mesmo. Que aí esse aí realmente pode ser movimentado porque pode não foi ser movimentado. Quem minerou lá atrás foi só o Satoshi? Como é que foi? Não, teve bastante gente que minerou, cara. Mas bastante assim, sei lá, juntar nessa sala aqui, juntava 50 no começo teve o Satoshi, depois teve o Ralph Finney, que foi o primeiro a receber o primeiro, acho que ele deve ter sido o segundo. Logo dia 11 de janeiro. E aí depois foi entrando mais algumas pessoas. Cara, se você entrar no bitcointalk.org, ainda existe o fórum e ainda é presente lá, tem mensagens da galera que minerava no início, e o cara fala assim, nossa, hoje minerei pouco, só 200 bitcoins, só 600 bitcoins, hoje foi um dia ruim. Imagina só. Quer dizer, o processador da máquina, que não era nem GPU ainda, né? Isso, era no computadorzinho dele ali. Era o computadorzinho dele. E aí o cara nossa, hoje foi ruim, só minerei 200 bitcoins. Imagina, cada 5 dias você tem 1000 bitcoins num dia ruim. Quer dizer, naturalmente o cara minerava, sei lá, 1000 bitcoins num dia, sei lá, 500, 600. Loucura, né? Só, né? Realmente é que na época não valia nada mesmo. Nada, não valia nada. Não valia nada mesmo. Valia nada mesmo. Só foi ter preço, se eu não me engano, em 2010, né? Isso foi 2009, né? 3 de janeiro de 2009. Tem gente que fala que foi no Pizza Day, tem uns eventos que aconteceram antes. Tem o Pizza Day que pode ter dado unidade de conta, né? Que até então, né, foi a primeira vez que trocaram, né, os bitcoins por algo, né? Só que aí que vem o ponto que é até uma crítica de umas pessoas que trocaram, mas aí passa pelo dólar, então não é aquela unidade de conta, né? Como é que foi? Que ele queria comprar a pizza, ele chegou no fórum, aí o outro cara falou, beleza, eu vou pagar em dólar ali, você não ninguém aceitou cartão de crédito. Cartão de crédito. E o cara que fez, foi assim, o cara falou assim, cara, tô disposto a pagar 10 mil bitcoins por uma pizza. Alguém quer vender pra mim? Não tinha nenhum, imagina, o mercado era ninguém, né? Era meia dúzia de carinha, né? Meia dúzia é um exagero. Mas era muito pouco. Não tinha nenhum pizzaiolo ali, principalmente na região dele, ali na Flórida, nos Estados Unidos. E aí, alguém lá se eu não me engano, é de Londres, cara, mas alguém lá no Reino Unido falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu topo mandar uma pizza pra sua casa. Você manda o Bitcoin pra mim, eu vou pegar o meu cartão de crédito, vou passar na pizzaria por telefone e ele vai entregar pra você. Pode ser? Ele falou, beleza, pode. Foi. E aí eles fizeram isso, ele mandou 10 mil dólares, 10 mil bitcoins, o cara pagou o cartão e uma pizzaria chamada Papa John's, nos Estados Unidos, entregou na Flórida e entregou na casa dele. Inclusive essa pizzaria, quem procurar aí no Google, tem primeira pizzaria Bitcoin, tem uma placa lá na porta escrito, uma plaquinha de madeira escrito aqui, aconteceu a primeira transação de Bitcoin. Eu tô tentando achar a foto aqui agora, que eu tirei, aqui ó, Papa John's, ó. Foi essa daí? Mas eu não tirei a foto da coisa, mas ó, Papa John's. Foi essa, Papa John's? Não sei se foi essa, é Orlando? Ah, tá. Orlando. Você foi na eu tava passando lá e eu vi, ó, o Papa John's. Mas não é Orlando, não. É uma cidade, cara, eu não vou lembrar agora. Mas não é Orlando. É a cidade do lado, não é Orlando. do lado. Isso, é do lado. Mas é a mesma rede, né? É a mesma rede. rede. E aí ele falou de novo, ele falou, cara, se alguém quiser
comprar mais uma pizza, eu pago mais 10 mil bitcoins em 2 pizzas. Então, não foi uma transação só que ele fez, acho que ele fez mais umas 2 ou 3 dessa aí de trocar 10 mil bitcoins por pizza. A primeira foi esse cara que o cara não aceitou direto e ele ficou um tempão, ele ficou semanas ali esperando pra alguém aceitar, até que esse cara aí resolveu fazer o pagamento intermediário. O nome dele chama Laszlo Haniex. Laszlo é o cara que... Isso, é o dono dos bitcoins, o ex-dono dos bitcoins. E ainda falam que ele deve estar mal hoje. Se ele pagou 10 mil bitcoins numa pizza, com certeza, cara, igual você comentou, que o dia ruim era que o cara minerava 200, 300 bitcoins, né? Então... Velho, essa é a coisa mais imbecil que eu já vi sobre bitcoin. Que é assim, nossa, esse cara deve estar triste porque perdeu 10 mil bitcoins por uma pizza. Cara, o Bitcoin só vale 85 mil dólares por causa desse cara. Porque exato. Se ninguém quisesse usar o Bitcoin como moeda de meio de troca, ela não ia ter valor, ia ser mais um shit byte na internet, pô. Eu acredito que se não fosse ele que fizesse isso, alguém em algum momento faria, alguém em algum momento ia fazer, com certeza. E assim, é o que você falou, 10 mil bitcoins pra pagar numa pizza, que na época era 40 dólares, estamos falando de 40, 50 dólares, falando de uma coisa baixa, né? Ele com certeza tinha ali muito mais do que 10, 20 mil, 30 mil, 50 mil bitcoins. Tanto tinha que ele se você pegar o histórico do fora e falar, cara, se quem quiser fazer de novo, eu faço de novo. Ou seja, ele tinha ele tinha mais de 10 mil bitcoins, muito mais. Eu lembro quem que veio aqui que falou que teve um cara que descobriu que ao invés de usar o processador pra minerar e usar essa placa de vídeo, conseguia muito mais e ficou muito tempo minerando com esse novo macete. Mais, né? Mais Exato. ainda. E aí, só depois, que acho que ele já minerou muito, que ele foi comentar no fórum e falar pras outras pessoas que malandrinha, tinha essa possibilidade. Minerou mais que todo mundo, né? Não sei se foi esse cara. Se foi esse cara ou ele foi um dos primeiros que ficou sabendo depois. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a 50 dólares, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.